Oi, gente, a paz do Senhor. Vai começar mais em uma hora um programa de Deus para a sua vida. E você é o nosso convidado. Está aqui com a gente hoje o pastor Ednei, o nosso convidado especial. Paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. E hoje a gente vai ter um programa bem legal, um bate-papo bem legal com o pastor, um ministério muito novo. E eu tô assim, ó, muito curiosa, né? Então, roda a vinheta! Gente, tá aqui com a gente hoje o pastor Ednei. Muito obrigada, meu irmão, por ter aceito o meu convite, por estar aqui. É uma honra. Compartilhando conosco um pouco do teu ministério. É uma honra participar desse projeto lindo, que com certeza nasceu no coração de Deus. E é isso. Isso é bom. Isso é bom. Quem é o pastor Ednei? Gente, o pastor Ednei em si, né, é uma pessoa que teve que amadurecer cedo demais. Teve que aprender exatamente o que era ser, né? Que era ser um homem quando na verdade as circunstâncias diziam tudo ao contrário. Então é isso, para quem olha para mim e vê esse menino novo, né, não sabe o tanto de experiência que eu já pude passar, que Deus já me fez e me proporcionou, né, durante essa caminhada. É isso. Porque assim, é um ministério muito novo, você é muito novo, assim, né? Porque a gente tem o hábito, o costume de ver um pastor, um ancião, né? E ver assim uma pessoa tão jovem, já com tanta responsabilidade a respeito de pastorear, né? Eu fiquei bem curiosa, assim, para saber como foi que tudo isso começou. Quais os percursos que você teve que fazer para chegar até o pastoreado? Porque você não caiu de paraquedas, você simplesmente não passou de ovelha para pastor. Houve um processo, né? Houve um aprendizado. Como foi esse processo? Quais ministérios você teve que exercer, que você exerceu até chegar ao pastoreado? Primeiro tudo fui separado ao cooperador, né? Primeiro ministério congregado, eu fui separado ao cooperador. Quanto tempo de ministério? Eu já tenho 10 anos que eu levantei a mão e aceitei o Senhor Jesus. E de ministério foi alguns tempos, né? Eu fui cooperador durante alguns anos, obreiro, hoje obreiro missionário, depois missionário, pastor. Então, o fato de ser pastor, né, a gente não queria, eu completamente nunca imaginei na minha vida. Porque logo quando eu comecei, o meu intuito era pregar, era viajar, pregar, fazer a obra. Então, nunca sonhei em ser pastor, né? Tanto que na minha unção eu fiz prova de Deus para que, se fosse realmente Deus, acontecesse alguns fatos que eu tinha determinado e de fato aconteceu. Alguém que veio do Rio de Janeiro, né? Pastor Carlos Cadoche, veio do Rio de Janeiro e me ungiu na terra de Alagoinhas, tanto que eu não fui ungido em Salvador, fui ungido em Alagoinhas, ainda quando eu era missionário, fazendo missão. E aí Deus me propôs essa unção, né, onde eu nunca imaginaria. Porque acho que o pastoreado, ele veio apenas como um cumprimento, porque a gente já começa a exercer sem perceber, né? A gente começa a cuidar sem perceber, a gente começa a tratar sem perceber. E aquilo ali foi só um cumprimento daquilo que já havia acontecendo na minha vida, né? Pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, pessoas feridas de outros ministérios, feridas de caminhada sem ter ninguém para poder ajudar. Então a gente acaba cuidando de pessoas sem perceber. E aí Deus me propôs ser ungido, e aí eu retornei para Salvador, fui para o ministério onde eu congregava. E lá eu fui vice desse ministério. Era o apóstolo e eu. E aí lá eu fui desenvolvendo, né, aquilo que Deus já tinha preparado na minha vida como pastor. Tem quanto tempo exercendo o ministério? O ministério pastoral
Eu tenho uns 5 anos, mais assim, 5 anos assim no Ministério Pastoral. E 5 anos de luta, de prova, de vontade de parar, de desistir. Mas é quando a gente entende realmente o propósito maior, né? A gente não liga para o que acontece durante esse percurso. O tempo que o Senhor tem como pastor, eu tenho como ovelha. Eu tenho 5 anos que eu levantei as mãos e aceitei o Senhor, e é o tempo que você tem já pastoreando. Mas é o que eu digo, né? O tempo, ele não volta muito, porque eu amadureci, às vezes, de alguns meses para cá, mais do que durante esses anos todos. Tem momentos da nossa vida que nos faz amadurecer, nos faz entender certas coisas com tanta rapidez, que o tempo ele se torna algo fútil. Não é o tempo que nos faz amadurecer, né? É o processo. É a dor. É a pressão. Então, quanto mais pressão, a gente só tem 2 alternativas. Ou a gente cresce, evolui, ou a gente desmorona. Você já sofreu assim, algum tipo de preconceito por ser um pastor tão novo? Porque a gente vê pastores aí sofrendo, pastores de caminhada, né, tá aí sofrendo e tudo. E você, assim, por ser tão novo, passou algum processo? Porque acho que a ingratidão todos nós acabamos passando, né? Mas acho que para exercer, para ser pastor, tem um dom do amor, né? Acho que Deus ele tem esse cuidado, né, com as ovelhas dele, não entrega as suas ovelhas a qualquer um para poder pastorear. Mas assim, nesse processo, eu acredito que muitos sofreram. Muitos. E você, assim, por ser tão novo, o senhor pode falar a sua idade? Eu tenho 28, brincadeira, tenho 30 anos. É novo. Completei 30 anos ano passado, faço aniversário no 13 de novembro. E assim, é complicado porque assim, logo quando a gente está no início, né, da jornada, logo quando eu comecei, eu acabei chegando em alguns ministérios no intuito de ajudar, né, no intuito de fazer aquilo ali acontecer, e a gente realmente acaba encontrando esse tipo de coisa pelo fato de a gente ser novo, né? Às vezes a gente acaba não enxergando certos tipos de coisas e a prepotência, né, às vezes, de algumas pessoas que se intitulam pastores e aí nos usam quando os seus interesses, né, já não cabem mais, aí eles descartam. Tipo assim, eu fui ajudador de algumas obras que a gente começou cavando poucos, sabe? Evangelizando, trabalhando, fazendo campanhas, de ver a igreja, Deus abençoar, a igreja lotar, e depois o povo te jogar para escanteio, você não presta nada, não serve nada. Então, isso aí a gente acaba acontecendo durante a nossa caminhada pelo fato da nossa idade, né? As pessoas não dão muita credibilidade. Até mesmo no ministério itinerante eu enfrentei alguns tipos de preconceito sobre isso, mas preconceito acaba quando a gente começa a dar lugar a Deus, e aí todas aquelas expectativas, todas aquelas coisas acabam caindo por terra, porque às vezes não é necessário a gente falar, a gente fecha a boca e deixa Deus falar por nós. Eu já fui muito criticado, já fui muito caluniado pelo fato de ser novo, pastor sem ovelha, caiu de paraquedas, foi ungido por amizade e tal. Já pensou em desistir? Várias vezes. Sim. Muitas vezes. E não é nem de desistir do Senhor, é desistir mesmo, de dizer assim, olha Deus, eu só quero servir a Ti, Pai. Muitas vezes em fatos de crises entre o meu eu contra mim mesmo, de olhar para o céu e dizer, Deus, hoje eu vou parar de existir. Sabe?
E é nessas horas que sempre vem alguém pedindo socorro, né? Pedindo ajuda. E aí a gente acaba deixando a nossa vida. Eu ouvi uma frase uma vez que eu guardei pra mim, uma pessoa olhou pra mim e disse assim, olha, missionário, ele disse assim pra mim, você pode estar reclamando hoje porque você está comendo banana. Mas se você olhar pra trás, tem alguém comendo a casca da banana que você está jogando fora. Então eu levei isso pra mim todas as vezes que eu tô querendo desistir, querendo parar. Eu penso que tem alguém numa situação pior do que a minha. Fora o espelho, né? É quando a gente começa uma caminhada, as pessoas começam a admirar o seu ministério. Eles começam a se espelhar em você, principalmente almas que você ganha. E tem sempre aquela coisa, se você desistir, eles também vão desistir. Se você continuar, eles vão ter força para continuar. Então tem sempre alguém se espelhando em você, dizendo, poxa, eu não vou desistir porque ela ainda não desistiu. Eu não vou parar porque a luta dela é grande e ela não desistiu, e a minha que não é nada, eu vou desistir. Tem sempre isso. E o próprio Deus diz, né, a Bíblia diz, que Deus pode cobrar, né, das nossas mãos essas almas. Talento. De alguém que desistiu porque você simplesmente tomou uma decisão. Então, eu me encontro igual a Jeremias quando ele diz, no livro de Lamentações, quando ele olha para o Senhor e diz, Senhor, o Senhor me persuadiu. Eu já usei essa frase várias vezes, acho que Deus já está cansado. Se Deus me enganou, o Senhor me disse que ia ser assim. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não queria, sabe? E aí, mas todas as vezes que eu penso em parar, que eu penso em desistir, sabe? Aquele fogo começa a arder dentro de mim. E aí, do nada, Deus começa a me renovar. E aí você quer parar, você quer desistir, mas você é tomado pela unção, pela graça. Você tinha aquele refrigério, dizendo, calma, filho. Isso não preto que faz. Acho que é por isso que Deus não conta o processo, né? Porque Deus sabe que se Ele contar o processo, é certo a gente parar. A gente não permanece, porque é muito doloroso. É muito doloroso. Gente, deixa eu falar aqui com vocês. Está aqui com a gente o pastor Ednei. Quero louvar a Deus por tua vida, meu irmão. Muito obrigada pelo convite, pela participação, por ter aceito o convite do Em Uma Hora Podcast. Gente, a gente está ao vivo lá no Insta. E o pastor Ednei, qual o seu arroba? @ednei.santos. @ednei.santos. Ele não pôde entrar junto com a gente porque o celular dele bugou, mas tá aí o arroba deles, vocês já podem acessar, já podem entrar, já podem assim estar conhecendo um pouco do trabalho, agendas abertas, viu? Porque esse aqui é um pregador da palavra do Senhor, é um cooperador, né, na obra, nos ajuda lá no nosso ministério, ajuda meu esposo. Sempre que a gente chama, sempre que a gente precisa, ele tá ali, sabe? Ele compartilha, ele participa. Então, quero louvar ao Senhor por tua vida, viu, meu irmão? Muito, muito, muito obrigada. A honra é minha, né? Prazer meu estar entre amigos, fazendo parte desse projeto lindo. Onde, quando Deus começar a honrar, eu vou poder dizer, né? Logo no comecinho eu estava lá. Eu comecei junto. Tava até que falando, gente, que é um trabalho para montar isso aqui, viu? É um trabalho, eu tô a tarde toda montando, porque é muito feio, é muita coisa, é muito cabo. Aí eu tava dizendo, olha, quando Deus permitir, eu vou ter quem me ajude com os cabos, eu vou ter editor, eu vou ter produtor, eu vou ter... A gente sonha alto, né? O Deus que a gente serve é o dono do ouro, dono da prata, é um Deus abençoador. E assim, principalmente porque é tudo para a glória do Senhor, é tudo para alcançar vidas. Todo esse trabalho que eu faço tanto no Facebook, como no Instagram, quanto no YouTube, é tudo para a glória de Deus. Tudo que eu venho fazendo é tudo com o meu custo, tudo tirado do meu bolso, sabe? E eu louvo a Deus porque Deus tem me permitido fazer isso, Deus tem me dado recursos para que eu venha fazer esse tipo de trabalho. Então assim, eu vou e faço. E eu falo assim, brincando a respeito de eu poder, de eu contratar e tudo, porque eu sei que Deus é bom, eu estou na promessa do Senhor. Já fica a dica aí pro pessoal, para você que quiser
sentir no seu coração, abençoar esse projeto, isso é bom. Procura aí, tá bom? Pastora Renata. Oh, Jesus, sou ovelhinha, sou menor. Ela aí. Sou a menor da casa. Você quer ser o patrocinador desse projeto, a hora é essa. Porque vai chegar um tempo que não terá mais espaço para tantos patrocinadores que vão vir. Então, glória a Deus. Você quer ser patrocinador desse projeto, já é uma boa oportunidade. Essa é a hora. Glória a Deus. Oh, Jesus, obrigada, meu Deus. E sim, família, me diz assim, profissão, o que é que o Senhor faz, além de ter um ministério lindíssimo, né? Porque, gente, esse homem, ele toca, ele é levita, ele louva. Vou aproveitar, tem um violão aqui. Olha. Tem um violão aqui em casa e aproveitar também para ele deixar um somzinho aqui, né? Para ele tocar assim um louvorzinho assim pra gente, daqui a pouco né? a gente canta. Vocês que estão aí na live, pede aí um louvor e a gente vai adorar o Senhor daqui a pouco, tá bom? Pede um louvor aí, pede gente? Pede um louvor aí, eu vou deixar Deus me usar aqui pra vocês. Chama Fernando, eu não tenho como chegar aí, o celular tá um pouquinho distante. Mas chama Fernando lá, fala com ele que ele tá na live e aí ele passa aqui pra gente. Profissão, vamos lá. Profissionalmente eu já fiz de tudo. Tudo nessa vida que você imaginou eu já fiz. Já fui vendedor, já fui ambulante, trabalhei na Lava Jato, já trabalhei na oficina, trabalhei em tudo que você imaginar, eu já trabalhei. Mas hoje em si, hoje eu trabalho em uma escola, Escola Clube do Curumim, situada lá na Avenida Mário Leão, Avenida de Mel, Lisboa, Rua Valdemar Falcão, número 4. Então, hoje eu trabalho lá junto com a Procil, diretora da escola, e seu esposo Lafayette. E a gente também tem um projeto lindo lá que nasceu no coração de Deus para aquela escola. Uma escola essa onde Deus fez coisas extraordinárias, muito forte. Em meio à pandemia, Deus fez a dona dessa escola adquirir um imóvel de 500 mil reais. Uma pessoa que sempre estava ali batalhando, sempre sonhando, em conquistar algo. E aí Deus honrou ela em um momento onde as circunstâncias diriam que nunca ia dar certo. Em meio à pandemia, onde escolas estavam sendo fechadas, onde o povo estava perdendo seu ganha-pão, e aí Deus escancarou as portas e honrou, que Ele diz, se a gente permanecer fiel, Ele nos recompensará. Então é isso, atualmente eu trabalho lá dando aula de esporte, educação física, e cidadania. Quando dá, eu arrumo algum bico, alguma coisa para fazer, e a vida é essa, não para. Sobre a minha formação, gente, é só por curiosidade mesmo. Não, é porque, tipo assim, gente, pra vocês terem ideia, deixa eu te dizer pra vocês. A intenção é arrancar todas as informações possíveis. Quando eu saí do crime, quando eu saí do tráfico, eu abandonei a escola na 5ª série. Abandonei a escola e comecei a embarcar nessa vida aí. Também fiz isso. E aí logo quando eu retornei, eu vim para Jesus, e aí começou os processos na minha vida, eu coloquei na minha mente de terminar os estudos. Tentei até me matricular, estudar à noite, mas devido aos compromissos com a obra, não estava dando muito certo, não estava conciliando muito. E eu coloquei no meu coração de terminar. E aí eu tive a oportunidade de fazer o INSEJA. E aí eu me lembro que eu fiz o INSEJA depois de uma vigília. Eu saí de uma vigília sem dormir, que a prova é no domingo. Aí eu participei da vigília a madrugada toda, aquela unção, poder, glória. E aí eu fui fazer a prova. Aí alguém olhou pra mim e disse assim: rapaz, vá dormir, você não vai conseguir fazer prova. Você nem estudou, nem dormiu, não fez nada. Eu falei: eu vou, porque eu tenho convicção que eu vou passar. Aí fiz a primeira para o ensino fundamental. Passei. Aí fiz a segunda
E passei também, concluí pelo exame do INSEAD. Concluí o ensino médio pelo INSEAD. Duas provas onde eu olhei, determinei, disse que eu ia fazer, que eu ia conseguir. A gente declara, né? O poder da Porque palavra. a vitória maior não é, tipo, não foi para mostrar para ninguém. Tanto que eu acho que a maioria hoje nem sabe disso. Mas foi para poder trazer algo para mim mesmo e dizer, não, eu posso, eu vou, eu faço. Eu sempre fui um menino, assim, bem talentoso, sempre fui um menino bem esforçado. E eu nunca perdi por nota, sempre perdia por falta. A professora não me via na sala de aula. Mas em questão de nota, tanto que alguns anos as pessoas perguntam, vem cá, você não vem para a escola, você passa de ano. Eu estudo aqui o ano todo, na hora de fazer a prova, tiro nota baixa, você vem quando quer e tira nota alta. Eu falei, porque o conhecimento, né, a gente acaba ali ó, fazendo, tentando, dizendo, não, eu vou conseguir, e a gente acaba conseguindo. Me diz uma coisa, você já conheceu assim, nesse período, nessa caminhada, que não é tão longa, né? Porque o senhor é muito novo, mas assim, a gente tem lidado com tanto tipo de ser humano, tanto tipo de pessoas, assim, pessoas ruins mesmo. Você já se bateu assim, com alguém que você disse assim, rapaz, essa pessoa aqui é o pior ser humano que eu já conheci na minha vida? Ah, demais. A gente acaba... Não, mas sempre tem um que se destaca. Tem que ter um que você diz, gente, é impossível uma pessoa ser dessa forma. Já, com algumas pessoas. Logo quando eu fui ungido a missionário, o que me surpreendeu foi que eu sempre disse a Deus que eu não queria ser missionário para ser missionário de banco de igreja, sabe? Eu disse a Deus, esse é o Senhor que está me ungindo, então o Senhor vai preparar para mim, eu não quero ser missionário para ficar aqui. E aí começou a surgir oportunidades, né? A gente vai... Aí comecei a sair pelos interior da Bahia, pregando alguns interior, fazendo a obra algumas roças, porque o que mais tem é roça. E na maioria desses lugares a gente sempre acaba encontrando uma pessoa que é assim. Uma pessoa que acha que a vida dela é voltada para a maldade. Só acorda pensando em maldade, dorme pensando em maldade. Tanto que essa pessoa não consegue conviver muito bem com ninguém, porque pelo fato de ela ter tanta maldade, ela acha que todo mundo é maldoso. Todo mundo se comporta do jeito que ela se comporta. Tipo, se ela age de uma maneira, ela acha que você vai agir da mesma forma. Então a gente acaba encontrando esse tipo de pessoa. Aí eu conheci um ser humano terrível. Conheci um ser humano, conheci uma pessoa, uma mulher que assim, ó, que hoje, possa ser que eu encontre alguém lá na frente pior do que essa pessoa. Mas até hoje, então, essa pessoa é o pior ser humano que eu já conheci na minha vida. E assim, eu trago isso porque assim, gente, quando a gente tem a oportunidade de melhorar como pessoa, como ser humano, a gente cresce, sabe? Espiritualmente, a gente vê a falta, justamente, acho que é a falta de espiritualidade mesmo, a falta de Deus mesmo, de Cristo, de se reconhecer como cristão, de se reconhecer como base de Cristo, de ter a mente de Cristo, de ter os pensamentos e as atitudes renovados pelo Espírito. Então, assim, ao conhecer ser humanos dessa forma, eu nem falo dessas, porque falo uma vez, falo especificamente em uma pessoa, um ser humano terrível, que eu conheci, que eu sempre falo com meu esposo a respeito dessa pessoa, que foi o pior, até o dia de hoje, é o pior ser humano que eu conheci na minha vida. E eu fico admirada, porque eu nunca imaginei que um ser humano poderia ser assim. Porque assim, eu encontrei muita gente lá no mundo, quando eu estava no mundo, encontrei muita gente ruim. Conheci gente perigosa, assassino, matador, bandido, assaltante de banco, chefe de quadrilha. Gente, eu vou te dizer, e lá eu não encontrei um ser humano como essa pessoa que eu encontrei aqui. É complicado, né? Eu também logo quando eu vim, porque assim, a gente vem do lugar onde Deus tira a gente, um exemplo, eu saí do tráfico de drogas. A gente sai de um mundo que é um mundo perverso, é um mundo onde ninguém confia em ninguém. Não é um mundo bom. Entende? Então, tipo assim, quando você vem para a presença de Deus, você acaba achando que acabou aquilo ali, essa parte de maldade, essa parte de enganação.
sabe, essa parte de alguém querendo passar por cima do outro e não. Não, pastor, mas eu falo mesmo de caráter mesmo, de uma personalidade, de uma personalidade, de uma pessoa narcisista, de um ser humano psicópata. Sabe, você pegar tudo de ruim, você pegar o temperamento de um assassino, o temperamento de um chefe de quadrilha, o temperamento de um ladrão, um temperamento de um estuprador, um temperamento de um usuário de droga, e colocar todos esses sentimentos diabólicos em uma única pessoa. Sabe? São essas pessoas que a gente acaba vendo, né? São pessoas que às vezes não dão o braço a torcer. Não dão. A gente já fez obras em vários hospitais de encontrar esses tipos de pessoas, as pessoas insistirem naquilo ali, tipo, à beira da morte, mas não dar o braço a torcer e se arrepender e realmente aceitar. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, né? 5, 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Só que esse novo, para certas pessoas, acaba, acho que, sendo um grande tormento, né? Eles não conseguem de jeito nenhum. Para eles têm que estar manipulando, eles têm que estar fazendo, eles têm que estar, sabe? Então isso acaba... Um senso narcisista horrível, né? Você tem que estar sempre... E acaba influenciando ao redor, né? Acaba sempre contaminando alguém. Eu não sei não, viu? Porque tem esse tipo de pessoa, eu não vejo, as pessoas não querem contato. As pessoas, esse tipo de ser humano, eu falo por já ter convivido, e as pessoas falam, ninguém quer. É porque assim, ninguém quer conviver, eu já tive contato, experiência, tipo assim, às vezes de a pessoa não ir com a sua cara, só que a pessoa não consegue fazer nada contra você. Então o que ela faz? Ela tenta colocar as pessoas contra você. Tá fazendo um sistema com que todos virem seu inimigo. Então isso é terrível. Mas já é o brilho que ofusca, né? Não, o pior é que, tipo assim, a gente acaba passando por alguns lugares e a gente fala assim, puxa, o que foi que eu fiz para essa pessoa me odiar tanto? Sabe? Tipo, tem pessoas que vão te odiar do nada, tem pessoas que vão... É o que eu falei na minha pregação, né, que foi gravada. Eu disse que todo crescimento ele vai gerar inimigos. Inimigos que aparentemente você não percebia. Inimigos que aparentemente se camuflavam de amigos, né? Mas a pior dor de alguém é ver que você está crescendo em uma área que ele sempre sonhou em crescer. Mas nunca cresceu por quê? Por causa do caráter. Sabe? Por causa desse caráter sujo que às vezes essas pessoas têm. Então essas pessoas mau caráter, elas se apegam ao fracasso. Elas se apegam à frustração. Então a vida delas é aquilo ali, então ela acha que se a vida dela não foi para frente, a de ninguém pode ir. Ninguém ao redor dela pode vencer. Porque isso acaba mexendo com ela. E acaba destruindo a obra do Senhor dentro dos ministérios, porque acontece aquele negócio, se eu não faço, ele também não vai fazer. Eu não faço e eu não quero que ele faça, porque eu sei que a honra vai para ele que vai ser o destaque, e há todo aquele embaraço, todo aquele espírito de confusão derramado na casa, para que as coisas do Senhor não venham a se concretizar. Logo de um tempo, O próprio sabotador da obra é o crente. Não é nem o diabo, é o próprio cristão. E o pior que, tipo assim, ó, o pior não é ter essas pessoas dentro da obra. O pior é ver líderes dando ouvido a essas pessoas. Sabe? Tipo assim, Deus está levantando alguém para fazer algo crescer. Alguém vem e semeia entre essa pessoa e o líder dessa igreja. Aí o líder dessa igreja acaba punindo esta pessoa. E tudo aquilo ali que a pessoa estava fazendo deixa de fazer. Mas quem está se levantando não coloca a mão para fazer. É porque quem mais fala não faz. Quem mais critica não vai. Então, as pessoas que estão com a mão na obra
sempre vai trazer desconforto para alguém que poderia estar ali, mas não quis fazer. A raiva de Tobias, Sanbalate e Gesem era essa, porque eles poderiam estar entre os que estavam trabalhando na construção. Aí eles agora chamam Neemias, desce daí, minha filha. Eu estou em uma grande obra. Eu não posso parar. Ó, o texto diz que Neemias está com uma mão na obra e a outra na espada. Uma mão na obra e a outra na espada. Ou seja, o que é que Neemias está dizendo? A obra não pode parar. Só que eu sei que o fato de eu estar fazendo está trazendo ódio ao coração de alguém. Que a intenção de fazer Neemias descer não era para conversar com ele. Era para fazer o mal. Era para matar Neemias. O Neemias está dizendo, eu estou com uma mão na obra e eu estou na espada. Porque eu preciso defender. Preciso defender aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Deus não disse a Neemias vá. Mas a partir do momento que a gente coloca a mão para fazer, Deus está com você. Porque você não está fazendo para você, você está fazendo para a obra. Então é o que eu digo hoje, tudo que eu fiz por inúmeras igrejas onde eu passei, lugares onde eu fiquei, pessoas que realmente me ajudaram, pessoas que se fingiram me ajudar, poderiam ter feito muito mais. Mas, enfim. Então, hoje eu tenho maturidade para dizer assim, nada do que eu fiz foi em vão, porque eu não fiz para o homem, eu fiz para Deus. E enquanto eu fazia, Deus me aperfeiçoava. Né? Você falou, pô, como tudo começou? O maior desejo do meu coração era esse. Eu sempre visitei igrejas carentes, nesse percurso de missionário, onde a gente via instrumentos, mas não tinha ninguém para tocar. Aí a gente pergunta assim, puxa, não tem ninguém para tocar? Não, tem um irmão aí, mas o irmão vem quando quer. O irmão tá aí, o irmão toca, mas o irmão quer fazer o que quer da vida e está querendo fazer a casa de Deus de bagunça. Então eu disse a Deus, pô Deus, eu quero aprender, porque onde eu chegar que não tiver ninguém para tocar, eu toco. Aí eu fui aprendendo, também fui muito humilhado mesmo. A ponto de alguém olhar para mim e dizer assim, rapaz, essa não é sua vocação não. Sua vocação é pregar. Então sai daí, deixa para quem tem um talento, sabe? Então, graças a Deus, eu nunca peguei essas palavras contrárias para me abater, sempre como combustível para continuar. É porque eu tenho algo comigo, nunca duvide de mim. Se você duvidar de mim, você está criando em mim, sabe, um objetivo, você está criando dentro de mim, uma força para sabe, algo porque eu vou fazer, não para mostrar para você que eu sou capaz, mas para mostrar para mim mesmo que as suas palavras não têm poder sobre mim. Então, o maior erro do diabo foi ele ter dito isso, que eu seria mais um, que eu iria morrer. Sabe quando Deus disse, não, eu quero você, é você que eu quero. Então, eu me lembro que o primeiro sonho que eu tive, o primeiro sonho profético, eu estava dentro de uma caverna com algumas pessoas. E aí, de repente, eu começava a sair dessa caverna, eu via um pasto verde, várias ovelhas. Me dê a mão. Várias ovelhas, vários pastores ao redor, pastores mesmo, pastores de ovelhas, cuidando das ovelhas. E aí, sabe aquela figura bonita de quadros, pastores, a grama verde, as ovelhas comendo aquilo ali. Só que eu lembrava das pessoas que estavam dentro da caverna sofrendo. E eu dizia, não, Deus, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. Porque eu sei o que é você sofrer, o que é você chorar sem ninguém estar ali, sabe? Aí que olha pra mim, puxa, você é tão novo, já é pastor, mas não sabe o que ele enfrentei. Já morei de favor, já estive na casa dos outros sendo humilhado. Hoje você é bênção, amanhã você é maldição. Hoje você presta, amanhã o povo bota você pra fora de casa. Pra quem não sabe, eu morei 2 meses no Monte de Itapuã. Foi mesmo? Foi mesmo, pastor? 2 meses eu morei em cima do Monte de Itapuã. Deus usou um profeta e disse assim, ó, tá vendo esse monte aqui? Aí eu via só areia. Aí ele dizia assim, ó, aqui é o deserto. Olha lá para baixo agora. Aí eu olhei. Eu disse, lá é o Egito. Você tem 2 alternativas.
Deus está dizendo que não é para você descer. Porque se você descer, você está indo na direção aqui ao Egito. Mas se você caminhar no deserto com Deus, Ele vai te honrar. Sabe? Aí pense aí eu fiquei lá, tranquilo. Quem me ajudou muito foi um menino mais novo do que eu. Hoje ele tem uma congregação lá no bairro de Itapuã, né? Lucas Soares. Ele, na época que ele me ajudou, ele tinha acho que 15 para 16 anos. E aí ele me ajudou muito, foi um instrumento de Deus para que eu pudesse continuar na presença de Deus. E aí eu olhava assim e dizia assim, puxa, um menino tão novo, sabe? Foi uma das primeiras pessoas de Deus onde eu me inspirei a buscar, a criar uma intimidade com Deus. Então foi naquele monte ali de Itapuã onde eu tive minhas melhores experiências espirituais. Tipo hoje eu vou falar assim, puxa, Deus te usa, eu falo assim, não é nem um terço do que eu já fui um dia. Só que devido à imaturidade e ao tamanho do poder que era derramado, a gente acaba deixando se levar. E aí, querendo ou não, a gente acaba deixando um pouco o orgulho falar mais alto. Pelo fato da falta de maturidade, deixa a prepotência entrar. E aí Deus bateu. Ele já estava me achando melhor do que algumas pessoas, sabe? Achava que Deus me usava mais do que outras pessoas. E aí Deus, espera ainda que eu vou fechar aqui. Isso é... O senhor falou agora, eu me lembrei que eu vi uma situação. E hoje está assim, ó, as pessoas vão ministrar, aí está muita gente, muito pastor, muito líder. Aí as pessoas estão ali, só que a maioria dos líderes que estão ali, eles acreditam que eles são maiores do que os outros que estão ali. Aí o que é que acontece? Eles não participam mais do culto. Eles participam do culto na oportunidade deles. Quando não é mais a oportunidade deles, eles nem parecem que estão mais ali. Eles saem dali, eles se reúnem. Olha, eu estou falando de uma situação assim que eu vi, que eu disse, meu Deus, isso aí é por achar que esse negócio aí, essa questão que o Senhor teve um dia, de achar que o Senhor, da exaltação, de achar que o Senhor já estava pregando mais do que outras pessoas. E eu percebi isso, o Senhor falou, agora eu estou falando de uma situação que eu vi. E isso é real. Tipo assim, hoje eu sou bem sincero. Muito, gente, hoje eu sou bem sincero, sabe? Agrade a alguns, desagrade a outros. Eu sou bem sincero nas minhas palavras. Tipo assim, eu sou de poucos amigos. Não querendo ser... Hoje eu tenho maturidade para dizer para você assim, ó, eu não sou melhor do que ninguém. Porém, hoje, eu não vou para vários lugares. Hoje eu não faço mais questão de estar em certos lugares, não faço mais questão de estar na presença de certas pessoas. Porque assim, ó, muita gente hoje quer levantar para ensinar, mas não quer sentar para aprender, sabe? Então, tipo, a maioria do povo hoje acha assim, eu sou pastor, então como a missionária Renata aqui vai pregar, como eu sou pregador, não vou sentar para ouvir ela pregar. Isso. Porque eu prego mais que ela, então não vou sentar para ouvir ela pregar. Isso. Sabe? Então, só que quando eu estou com o microfone na mão, eu quero que todo mundo esteja ali prestando atenção. Então a hipocrisia hoje está reinando no nosso meio. E hoje a gente vê, né? O maior erro hoje da nossa geração não são os líderes. A gente entrar num assunto tão polêmico agora, né? Eu tenho minha opinião própria a respeito dessas questões, mas não vou pra frente. Mas vamos lá, como eu não tenho medo de falar, eu também não. Nem tenho rabo preso com ninguém. Também não. Quem vê meus vídeos, quem assistir aí os vídeos anteriores, gente, vocês vão ver que são vídeos assim bem polêmicos em relação a ministério, bem em relação assim à liderança. Não por ir de encontro, mas hoje eu acho que falta muita doutrina, acho que falta muita disciplina, sabe? Acho que falta muita coisa dentro hoje
em relação à própria liderança. O senhor, como pastor, o senhor sabe que se o senhor não botar não botar rédea, não, mas se o senhor não botar a doutrina, se não tiver ordem na casa, se não for do jeito que a palavra manda, tudo com ordem, com decência, sabe? Com pudor, o negócio é desanda. O inimigo reina. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto polêmico. Já que você queria polêmica, então vamos lá. Por que hoje a gente não vê no meio pentecostal tanta doutrina? Quando eu falo no meio pentecostal, não é igreja pentecostal, tá, gente? É abrangindo o movimento pentecostal. Então, por que o povo hoje, eles não estão mais colocando o pulso firme? Porque quanto mais você coloca pulso firme hoje, menos pessoas dentro da sua igreja você vai ter. Quanto menos pessoas, o fato de você sustentar o lugar onde você está se torna mais difícil. Se torna mais dor de cabeça. Por quê? Porque hoje, um exemplo, eu chego no seu ministério. Você tem um ministério, eu chego lá no seu ministério pronto. Como? Pronto, já sou pastor. Aí eu chego lá. Só que se eu cheguei no seu ministério, eu tenho que seguir a doutrina do ministério. Então, tem pessoas que realmente... O que é que acontece hoje? O que é que acontece hoje? As pessoas chegam, não quer obedecer a doutrina, saem, dividem a igreja e abrem seu ministério. Sabe? E aí o que é que aquela pessoa vai fazer? Aquela pessoa vai gerar outras ovelhas, vai gerar outros líderes. Então, como eu comecei dizendo, o problema não são igualzinho a eles, né? Piores. Porque a tendência não é ser igual, a tendência ou é melhorar ou é piorar. Sabe? Então, o que você vê hoje são pessoas que dividiram igrejas. Então, o senhor acredita que a questão da doutrina pentecostal não se haver mais como antes, ou não ser tão firme, é por conta mesmo porque um medo de que outras pessoas venham abrir esse ministério? Porque assim, independente da liderança achar que aquela ovelha ou aquele bode vem abrir o ministério dele, ele tem que saber que ele está ali debaixo de uma ordenância dos céus. E o papel dele é pastorear, independente do que ele ache que a ovelha ou que o bode vai pensar ou que vai deixar de pensar. A gente vai ver que está junto o joio e o trigo, o bode e as ovelhas. Naquele grande dia o Senhor vai separar. Então há também uma responsabilidade por parte da liderança de manter a ordem, sabe? De manter essa ordem, independente que se quiserem sair, montar, entendeu? Mas sabe qual é o maior problema do nosso século? É que na maioria das vezes quem sustenta a igreja é o bode. Tem isso, né? Na maioria das vezes, quem é o mantenedor da obra é o bode. Aí então quer dizer que o pastor, ou a liderança em si, a igreja em si, porque eu não falo nem da igreja só do templo e da liderança, a cabeça da casa, né? O homem, tratando do ser humano, o líder mesmo, o presidente, o pastor, seja quem for. Então quer dizer que ele precisa que o bode seja o cooperador da obra para que a obra não venha fechar. Essas questões assim, porque eu acho assim, rapaz, está debaixo da ordenança do céu, meu amigo. Vamos lá, assim, É Deus, igreja, Deus, é de Deus, sabe? A igreja em si, ela não é só poder, ela tem um administrativo, ou seja, ela tem as suas contas, né? A energia, a água, o aluguel para quem não tem, o templo próprio. Então, vamos lá, por que hoje acontece tantas picuinhas dentro das igrejas? Porque isso não acaba. Porque se eu sei que quem está semeando a contenda, eu sei quem é o fofoqueiro, porque eu como líder eu não consigo estipar isso de dentro da igreja? Porque não expõe como Paulo expôs. Simples. Se eu pego você, que aparentemente tem um dízimo que mantém a porta aberta. Porque se a gente olhar, não agravando todos, também não tenho nada contra.
Mas se você for olhar hoje, a maioria dos pastores não trabalha. A maioria das igrejas pentecostais, os pastores não trabalham. Os pastores não ganham do suor do seu rosto. Então, o que é que acontece? Aí vamos lá. O que é que a Bíblia diz? Pega, coloca entre os santos e resolve. Coloca entre os santos e resolve. Então, só que se eu sei que se eu colocar uma pessoa e expor aquilo ali, no outro dia a pessoa vai embora. Como eu te falei, pessoas que não suportam. Oh, glória a Deus por isso, pastor. Mas eu vou lá na luz. Paulo, quando Paulo vai chegar aqui, Paulo vai falar da casa de Chloe, do que está acontecendo na casa de Chloe. Paulo expõe. E ele chega, o que me encanta essa passagem, porque Paulo ele expõe tudo. Ele não fala assim, olha, eu fiquei sabendo que o negócio não tá bom, gente, bora procurar melhorar, bora mudar de atitude. Paulo não falou assim. Paulo já foi expondo da onde veio, aonde estava a situação, quem contou para ele contou quem contou, e ainda falou o ato, ainda falou a situação que é abominável aos olhos do Senhor, que estava acontecendo dentro do ministério, entendeu? A igreja de Corinto. E ele ainda diz, perdão, mas ele ainda diz assim, se não me falha a memória, ele ainda diz assim um pouco mais abaixo. Ah, porque os da casa, os de fora, cabe a Deus julgar. Mas os de dentro da casa, cabe aos de dentro da casa chamar atenção, corrigir, para que justamente, olha, por isso que o evangelho é uma vergonha. Por isso que a igreja hoje ela é defasada e decaída em prostituição, em roubo, adultério, pastores, líderes, e assim, ó, hoje a gente tem uma grande ferramenta que é a internet, que expõe esses homens que a gente conheceu como grandes líderes, grandes pastores, grandes cantores gospel, né? Grandes adoradores aí. E a gente está vendo essas próprias pessoas, né? Grandes pregadores, sabe? Trazendo a própria internet, trazendo, expondo tudo isso. Em outros tempos a gente não teria como saber. Hoje é complicado isso. Que hoje, se você for olhar na maioria das vezes na internet, o que mais estão crescendo hoje são páginas de memes. Na maioria dos memes, são coisas que acontecem dentro das igrejas pentecostais. Então, quando Paulo fala assim, Paulo fala da igreja de Corinto, né, sobre o que você disse, a igreja de Corinto era a igreja mais problemática que existia. Acho que a localidade também ajudou, né? Agora, deixa eu te dizer, a igreja de Corinto era a igreja completa. Era a igreja que possuía todos os dons. Todos os dons. Então, eu não estou falando só de profetizar, não estou falando só de cura, estou falando de todos os dons. Os 9 dons tinha dentro da igreja de Corinto. Então, para um líder, a igreja problemática que Corinto era para ele olhar e dizer, eu vou abrir mão. Imagine você sendo líder, você levantou uma igreja, aí alguém vem para você e diz, está acontecendo isso, coisas que você nunca imaginou acontecer no meio de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, Paulo entendeu que a melhor coisa a se fazer não era jogar fora, não era parar, era consertar o que estava fora do lugar. Como? Tirando a laranja podre, sabe? Então, só que por que no nosso tempo atual isso não acontece? É isso que eu não entendo. Eu não entendo isso, é porque tudo é aceitável. É porque o evangelho ficou light, sabe? Então, tipo assim, hoje são poucas igrejas que conservam essa doutrina, sabe? Então, tipo assim, o povo fala, você é tão novo, Eu sou de um tempo, hoje, a maioria do povo, a maioria do meio pentecostal hoje, que você vê aí, que está aí nas mídias sociais, a maioria do povo pentecostal, eu conheço. E eu conheço de longas datas, de quando
quem é pastor hoje era obreiro, era missionário, então conheço o povo, conheço todo mundo aqui. Conheço todo mundo do meio pentecostal. Conheço quem está de pé, eu conheço quem caiu, conheço quem escandalizou, conheço todo mundo. Então, antigamente se fazia vigília, um exemplo, se eu fizesse uma vigília na minha igreja, você fazia questão de fechar a sua igreja e levar todo mundo para a minha vigília. O meio pentecostal antigamente era tão unido que a gente sabia todas as datas de evento das igrejas. A gente sabia, ó, mês que vem tem evento em tal igreja, no outro mês tem vigília em tal. Então, todo mundo se encontrava nessas vigílias. Todo mundo se reunia nessas vigílias. Hoje, você vê que a coisa hoje está tão difícil, tão deplorável, que tem líder olhando para a sua ovelha e proibindo as ovelhas de participarem de cultos em outras igrejas. É o que acontece hoje. Mas eu também não levo a mal, por quê? Porque eu já vi muitas ovelhas ir para cultos e chegar lá e receber profecia dizendo que Deus mandou ficar lá. Sabe? Então, essa preocupação, não adianta a gente ter preocupação em ganhar. Como você falou, quem é o pastor Adinei? Eu nasci na Batista, eu aceitei Jesus na Batista. Na visão celular, modelo dos 12, Igreja Batista Manaim. Sediada pelo apóstolo Carlos Alberto, pela apóstola Sara. Então, eu me converti em um encontro com Deus. São 3 dias de acampamento espiritual, onde você passa processos de libertação e cura. E no último dia você é batizado nas águas e a imposição de mãos para que você possa ser batizado pelo Espírito Santo. Foi no meu caso. Então, eu cresci com esse lema, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, do que adianta você ter uma rede para pegar muitos peixes se você não sabe cuidar dos peixes? Você vai matar, fritar e comer. Não adianta a gente ganhar aqui para botar para fora amanhã. Não adianta ser um excelente ganhador de almas se você não consegue cuidar. Não sei cuidar de peixe. Eu sei ganhar peixe, mas não sei cuidar de peixe. Então hoje eu sou pastoreado. Hoje eu estou num ministério excelente, pastores excelentes, sabe, junto com pessoas que me impulsionam a crescer, a ter outra visão que eu não tinha. Hoje eu congrego na AD Crescendo com Cristo, pastor Amado, pastora Jéssica, que são um casal de Deus, sabe, um casal assim que brigam por almas, lutam para cuidar, para ver bem, para estar. Então são coisas que a gente vai percebendo durante um tempo da nossa caminhada, pessoas que só estão querendo te usar. Enquanto você está ali fazendo, você tem serventia, mas quando você passa pelos seus processos, você não presta mais. Eu já vi líderes de pessoas saírem da sua igreja e eles nem a paz do Senhor dá a essas pessoas. Então como é que eu estou pregando no púlpito com amor e com suave que os irmãos vivem em união, mas a ovelha que saiu do meu ministério virou Satanás para mim? Entende? Então, hoje o que está mais acontecendo são líderes prematuros. Eu vou fazer uma analogia e você vai entrar comigo nisso. Uma criança quando nasce, ela nasceu de 7 meses, ela nasceu o quê? Prematura. Pronto. O que é que vai acontecer com essa criança? Ela vai para onde quando ela nascer? Por quê? Porque nasceu antes do tempo ou nasceu com algumas dificuldades. Nasceu com algumas debilidades. Então quem não respeita o processo acaba tendo que ir para a incubadora. E ir para a incubadora depois de nascer é um processo doloroso. Primeiro, que você vai ficar longe da mãe. Segundo, que você vai ter que respeitar aquele processo ali. Não é uma dor só para você, não é uma dor só para a criança, é uma dor para a mãe, para quem gerou. Então, por que hoje estamos vivendo o mundo do jeito que está, o evangelho do jeito que está? Porque está nascendo líderes prematuros. Aí você chega para uma pessoa dessa e fala assim, puxa, você estudou que é ser um líder, você estudou que é cuidar de vidas,
Não é que você vai ter que fazer teologia. É bom que você faça, para você ter um conhecimento. É bom. Mas como é que você vai entrar apenas pelo chamado? Ah, Deus me chamou. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Quando eu li a passagem de Lázaro, que a mente de pregador é fértil. Ele fala assim, Deus, por que o Senhor está mandando um homem tirar a pedra? Se o Senhor poderia mandar os anjos tirar. Se o Senhor poderia mandar um raio do céu despedaçar a pedra. Se apenas com o movimento da sua mão a pedra poderia ser removida. E aí Deus me disse, meu filho, eu não vou fazer por você o que é você que tem que fazer. Entende? Deus dá o chamado, mas Deus precisa saber o que é que você quer. Deus precisa saber. Então, por que hoje a maioria do povo não decola, a maioria do povo não cresce? Justamente por isso, porque o povo acha que o chamado vai suprir tudo aquilo, sabe? Então, quando eu entrei no esporte, eu achava que eu comia bem. Por quê? Porque eu pegava o prato e enchia a barriga. Para mim, eu comi bem. E alguém olhou para mim e disse assim, comer muito não é comer bem. Você só enche seu estômago, mas seu corpo acaba não tendo todos os nutrientes que você precisa. Então, é a mesma coisa, você tem um chamado, você tem uma visão, mas se você não aperfeiçoar aquilo, nada vale. Lembra dos talentos? Um ganhou um e fez o quê? Outro não, se granjeou, ganhou mais. Então, a mesma coisa, você tem um chamado, você acaba aprendendo com aquilo. Você acaba tendo que se especializar, você acaba tendo que se aprofundar. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais o que passar. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu cheguei um momento da minha vida que eu olhei e falei, poxa, eu não estou conseguindo mais aprender. Só acontece. Aí o povo, porque você está se achando mais do que outras pessoas. Eu falei, não. Eu estou me sentindo um peixe dentro de um aquário pequeno. Onde eu não estou mais me sentindo à vontade. Meu intuito é crescer. Se você pega uma planta e você sabe que aquela planta, aquela árvore, ela precisa de espaço. Mas você pega ela, planta num baldinho. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Por quê? Porque ela é uma planta que precisa de espaço. Então, uma pessoa que tem fome de crescer, a pessoa que tem fome de aprender, ela precisa de espaço. Então, a gente precisa entender que apenas com as coisas espirituais, é o que eu estava dizendo, o fato de a gente não ser 100% espiritual o tempo todo, não quer dizer que a gente não tem intimidade com Deus, sabe? Mas a gente precisa entender que nem tudo é espiritual. Nem tudo é Deus que vai fazer, nem tudo é Deus que vai falar. Deus não vai fazer o que não tem. Se fosse assim, não criava os médicos. Se fosse assim, não criava os advogados. Entende? Então são coisas que a gente faz o que é para se fazer. E o impossível a gente deixa na mão de Deus. E eu tenho vivido isso nos meus stories do meu Instagram. Porque assim, quando eu comecei com os meus stories, eu disse, poxa, as pessoas pensam, porque a gente só começa a falar de Bíblia e tal, das coisas assim, eu digo, poxa, as pessoas ficam achando que servir a Deus é um fardo, que a sua vida é só isso, que a sua vida é só igreja. Você não é, a gente vive como todo mundo, como um ser humano normal. Só que a gente escolheu servir ao Senhor, priorizar a Deus na nossa vida, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu peguei um dos meus stories e comecei a mostrar que a vida do crente é normal como uma vida do ser humano que trabalha, que tem casa, que lava cabelo, que faz unha, que sabe, que compra roupa, que vai no shopping, que namora, que noiva, casa, que também tem um processo também, né? Não é só se juntar não, viu gente? Mas que casa, que tem um relacionamento saudável, que tem família, que cozinha, que come, que lava roupa, que usa o banheiro. E as pessoas ficam achando que servir ao Senhor é um fardo. Quer ver hoje o que mais acontece? Você abre hoje o Facebook, Instagram, você abre as redes sociais. Aí você vê o quê? Você vê certos tipos de postagem indireta. Ah, eu não abro não.
Não, você vê lá. Aí você vê passando lá direto. Foi. Então, tipo, se não for pra postar algo sobre a palavra, sobre o louvor, sabe? Por quê? Porque foi o que eu uma certa vez eu tava em um momento tão, sabe? Tava passando um processo e aí algumas postagens de algumas pessoas saíam comentando mesmo e colocando lá umas verdades. O povo não gostava. Porque tem ímpio observando. Às vezes o ímpio tá ali, tem um crente lá. A nuvem, né? Ó, eu tenho várias pessoas hoje que eu falo assim, puxa, se você abrir meu Instagram, às vezes tem fotos de pessoas de biquíni. Tem foto de pessoas na praia. Eu digo assim, pô, você pensa as pessoas no seu Instagram, eu falei, são pessoas que ou já foram crentes, desviaram, ou são pessoas que me conheceram de infância. E que gostam do trabalho, gente. E tipo, pessoas que às vezes estão ali, aí diz assim, poxa, hoje eu não estou bem. E eu vou no Stories de Renata, porque eu sei que no Stories de Renata tem alguma coisa de Deus pra Meus mim. stories bomba, meu irmão. Você precisa ver. Então, Eu não aí tenho tem tanto pessoas seguidor, que mas pensam- eu não sei do dia que o povo vai tudo nos meus stories. Gente, me siga aí, por favor. A galera que curte meus stories e que ainda não me segue, que visualiza aí. Que a galera, rapaz, meus stories tá bombando demais, a galera tá gostando. Segue Segue ela lá aí, pra viu, mim. gente?